Então, na hora que você não sabe exatamente qual os valores de T de J lá, né, que é na nossa uma incógnita que estava atrapalhando ali para a gente melhorar a conta, você acaba tendo que considerar alguns casos, né? E aí que a gente separa entre melhor caso e pior caso, tá? Porque se a gente não separar entre melhor caso e pior caso, fica difícil da gente continuar aquela conta. Porque ali aqueles valores de TJ poderiam ser qualquer coisa, né? E qualquer coisa a gente não consegue continuar a conta. Então, a gente vai separar entre melhor caso e pior caso. Como eu falei, na maioria das vezes o mais interessante é olhar o pior caso mesmo, tá? Mas vamos começar olhando o melhor dos casos possíveis, porque ele é mais fácil, tá? Só pra gente começar pela parte mais fácil. Então, assim, o melhor caso, né, ele ocorre quando o vetor A já está ordenado, né? Por que que acontece isso? Porque se você passa um vetor tipo ordenado, como entrada lá do insertion sort, tá? Bom, primeiro assim, ele considera que essa parte está ordenada e vai tentar inserir o 20 na posição correta. Mas daí ele só vai comparar o 20 com o 10 para saber que o 20 já está na posição correta. Então, beleza, você já tem aqui. Então, você fez uma comparação só, né? Você não precisou ficar naquela história de ir empurrando os elementos. Então agora você tem duas partes ordenadas. Agora você vai tentar inserir o 30 na posição correta. Mas quando você chegar no 30, você vai comparar com o 20 e você vai ver, pô, o 30 já está na posição correta. Então você fez aqui uma comparação para saber que o 20 está na posição correta. Aqui você fez uma comparação para saber que o 30 está na posição correta. E mesma coisa aqui para o 40. Quando você for comparar aqui o 40, você vai fazer uma comparação e já vai saber que o 40 está na posição correta, né? Então depois no final você vai ter todo o vetor ordenado. Então, quantas vezes que a linha 5 é executada quando j é igual a 2, né? O t de 2 quanto que é? É 1, tá? Mesma coisa, o t de 3 é 1 e o t de 4 é 1, tá? Então, tanto na iteração j igual a 2, eu só vou precisar fazer uma execução da linha 5. Na iteração j igual a 3, eu vou precisar fazer só uma iteração da linha 5. Na linha 4, na iteração 4 também, tá? Então aí facilita, porque de maneira geral, né? T2, T3, T4 sempre são igual a 1. De maneira geral, quando o vetor está ordenado, a gente pode falar que o T de J é sempre igual a 1, tá? Isso é o melhor caso. Então tá aqui, ó. T de J igual a 1, né? O J vai de 2 até N. E aí eu posso melhorar aquela minha continha lá, tá? Como é que faz para melhorar essa continha? Bom, aí a gente tinha que resgatar lá aquela conta anterior, né? Para chegar nesse caso aqui. Deixa eu só voltar então um pouquinho lá. Tá aqui, né? Então, como é que funciona aqui? Eu falei que no melhor caso, o t de j é igual a 1, né? Se a gente faz o t de j igual a 1, então aqui, né, vira 1. Aqui vira 1 menos 1, que é 0. Tá? Aqui vira 1 menos 1, que é 0 também. Tá? Então já tem uma simplificação bem boa. Pô, será que faz sentido virar 0? Claro que faz sentido. A linha 6 e a linha 7 elas nunca vão ser executadas no melhor caso, né? Deixa eu voltar no algoritmo para vocês entenderem isso. Aqui está o algoritmo, ó. A linha 6 e a linha 7 elas nunca vão ser executadas no melhor caso. Porque você vai fazer um teste, né? Tipo, você tá aqui executando o algoritmo, chegou nessa linha, você fez um teste e já viu assim, não preciso fazer nada, não preciso fazer aquele negócio de empurrar o item e decrementar aqui o i, né? Então elas não são executadas. Então nossa conta tá batendo, né? Quando a gente chegou no zero ali, né? Quando a gente chegou no zero aqui. Aqui e aqui, tá? E aí aqui simplifica, né? Agora, olhando esse somatório aqui, então aqui zero, somando zero várias vezes dá zero, vezes c de 6, então tudo isso daqui some, tá? Mesma coisa aqui também, tudo isso daqui some. E olhando agora esse somatóriozinho aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou somando 1 diversas vezes. 1, mais 1, mais 1, mais 1. Quantas vezes que eu estou somando 1? Estou somando, então, de 2 até n é n menos 1 vezes, tá? Se fosse de 1 até n, é n vezes. Então,
De 2. De 2 até n é n menos 1 vez. Então, esse somatório aqui, ele se transforma em n menos 1. N menos 1, tá? Então, eu vou ficar com C1 de n, C2 vezes n menos 1, C4 vezes n menos 1, C5 vezes n menos 1 e, finalmente, o C8 vezes n menos 1. Que daí, sim, a gente vem lá naquele próximo slide lá que eu tinha mostrado para vocês. Tá aqui, ó. Tá? Deixa eu só conferir um negocinho aqui. Tá certo, exatamente. Tá? Então, isso daqui, né, é a quantidade de instruções básicas, instruções elementares, que são executadas pelo insertion sort no melhor caso. Tá? E, bom, na minha opinião, isso daqui já está bem mais apresentável, né? Mas ainda assim não está legal. Esse C1 vezes N, C2 vezes N menos 1 não está legal, tá? Então eu vou organizar essa conta aqui de uma outra forma. O que eu fiz aqui então, né? O que eu fiz daqui para cá? Basicamente eu peguei assim, então, eu peguei o N aqui, né? E deixei em evidência, né? E aí somei todos esses Cs aqui, C de 1, C de 2, que estavam multiplicado N. Então aqui eu tinha C1 vezes N, C2 vezes N, C4 vezes N, C5 vezes N, C8 vezes N. Então tá aqui, ó. Né? Então eu trouxe o N em evidência. E aí depois sobrou esses que ficaram, né? Ficaram só os Cs aqui, né? Então ficou C2 vezes menos 1, então ficou menos C2. C4 vezes menos 1, menos C4, C5 vezes menos 1, menos C5 e C8 também ali, tá? Bom, e agora que vem uma coisa interessante de a gente organizar nesse formato aí, tá? Porque o que a gente tem que perceber aqui? Esses valores, C1, C2, C4, C5, C8, era o tempo de execução lá das instruções básicas, né? Então, por exemplo, uma atribuição custa lá um C de alguma coisa. E aí eu falei para vocês que no modelo que a gente trabalha aí, no modelo modelo computacional lá, que é aquele modelo RAM, essas instruções básicas aí, elas executam em tempo constante, tá? Então, é tempo constante. Significa que não importa o que você está fazendo, quais são os operandos ali, o que você está atribuindo ao quê, ou o que você está comparando com o quê, ou os operandos de uma soma, não importa. Sempre é ao mesmo tempo, né? Por isso que é C1. C1 não muda, tá? Mesmo eu não sabendo o que é C1, né? Mas é constante. E aí quando você soma diversas constantes, né, o resultado continua sendo uma constante. Por exemplo, se o C1 fosse 10 e se o C2 fosse 20, a soma dá 30, que é um valor fixo. 30 sempre vai ser 30, né? Então, aqui, ó, quando você somar esses caras aqui, né, você tem uma constante aqui, tá? Uma constante. E aqui você tem uma outra constante, ó. Né? Então, eu posso chamar essa constante, essa soma de constantes aqui, vai me dar um outro número, uma outra constante. Vou chamar de A, tá? E aqui eu vou chamar de B, tá? Ou, assim, eu poderia chamar de menos B também, tá? Menos B, porque daí com menos fica mais, tá? Mas, tá, por que eu estou fazendo isso? Porque daí eu poderia... Esse T de N aqui, né? Eu vou continuar aqui, ó. Ele seria igual ao A vezes N mais B, tá? A vezes N mais B. E aqui eu já estou com um formato bem legal aqui para falar do tempo de execução do insertion sort no melhor caso, tá? A vezes N mais B, tá? Então, ó, o tempo de execução é da forma AN mais B, tá? E o que significa AN mais B, tá? Uma função que é AN mais B é uma função que descreve uma reta, tá? Que a gente chama de função linear, né? Uma linha, tá? Linear. Então, o que eu posso concluir aqui, né? É essa frase aqui. Portanto, no melhor caso, né? A gente só olhou o melhor caso até agora. O tempo de execução é uma função linear no tamanho da entrada,
né? Linear no tamanho da entrada, né? Então, como assim no tamanho da entrada? É a função em função do tamanho da entrada, né? A gente sempre não pode esquecer disso daqui, tá? E o que é uma função linear? Bom, como eu falei, né? Uma função linear, ela é algo assim, né? Tá? Então, tá aqui também a função f de n. Aqui aumenta o n, aqui aumenta os valores, né, do f de n, tá? E aí tem aquela história, né, que o A aqui ele descreve a inclinação dessa curva aqui, né? Por exemplo, podia ser mais inclinadinho assim, né, ou menos inclinado, tá? O B aqui ele vai dizer da onde que vai começar, né? Porque aqui ele começa na origem, né? Mas ele poderia começar a função poderia começar um pouco mais para frente aqui, assim, né? Ou poderia começar um pouco mais atrás aqui, tá? Mas assim, esses detalhes aí até que não importam muito pra gente. A gente também vai discutir um pouquinho mais sobre isso. O que importa pra gente é essa cara da função, né? Função linear, é uma linha, tá? Ahn, Tá, então eu só quero que vocês mantenham essa figurinha aqui na cabeça. A gente já vai voltar a conversar sobre isso.